Sim. Será que é uma resposta atrasada de alguma outra pergunta? Não sei. Bom, olha só. Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para falar da matriz de mudança de base. Não acredito, bem na hora que eu começo a gravação, Camila Budic aparecendo, com o seu cabelo lilás. Tudo bom? Olha lá, William Carneiro Ferreira. Bom dia para você, Camila Budic. Bom dia a todos os outros alunos. Nós estamos aqui para começar a aula de mudança de base. Então, como eu estava explicando para os alunos, antes de começar a gravação, é um assunto que encontra grandes aplicações em física, astronáutica. Astronáutica, olha isso. Olha o exemplo que eu vou dar para você de matriz de mudança de base. Vamos supor que, até um pouco ficção científica esse exemplo, mas não é tão ficção científica assim. É que eu vou dar um exemplo meio parecendo ficção científica. Vamos supor que você está numa nave espacial. E você está lá pilotando a sua nave espacial e você vê um objeto. O seu radar captou um objeto ali. Pode ser um pequeno asteroide, um pequeno meteorito que está vindo na sua direção. O radar pegou. Porque o radar já detecta lá longe antes para dar tempo de desviar ou de fazer alguma coisa. Evidentemente, você vê a posição dele, você vê as coordenadas, ele mostra para você na tela do computador. Ó, tem um objeto se deslocando na sua direção, na coordenada XYZ. Pum. ABC. X igual a A, Y igual a B, Z igual a C. Está naquela posição. Aparece ali na tela. Porém, tem outras 2 ou 3 naves vindo junto com você. Elas estão em outras posições, voando afastado de você, mas está tudo vindo junto. Vocês estão indo numa mesma, estão indo para um planeta, para algum lugar assim. Evidentemente, você quer comunicar para os outros que, olha, meu radar detectou um objeto se aproximando naquela posição. Se você passar as mesmas, vamos supor que a coordenada foi 235. Coordenadas 235, tem lá um objeto. Se todo mundo nas outras naves olhar no 235 deles, talvez eles não vejam objeto nenhum. Eles têm que olhar na coordenada 235 sua. Só que eles não estão lá com você na mesma nave, eles estão em outra nave. Então tem que ter uma certa adaptação dessa coordenada 235 sua, aonde você olha e vê ali um objeto, você tem que traduzir isso aí para eles, ou eles mesmos recebem o 235 e traduz para a coordenada deles. É uma mudança de base. Quer dizer, o que na sua base está 235, numa nave que está mais afastada, indo lá um pouco mais para trás junto com você, talvez não seja 235. Talvez seja 289. E aí ele sai do 235, vai para o 289 e ele vê lá. Detectei. O seu 235 está na minha coordenada 289. Estou aqui analisando o objeto, todo mundo lendo ali. Você vai falar, pô, mas isso é um exemplo que nem acontece porque não tem naves espaciais indo. Olha, até tem. Tá? E em breve acho que vai ter mais ainda, pelo que eu tenho visto na internet. Mas, se você pensar, por exemplo, em satélites em volta da Terra, que já existem um monte, isso aí tem que acontecer, mudança de base também. Vamos supor que você tem 2 satélites bem distantes um do outro. E um dos satélites detecta um objeto lá na Terra, lá embaixo. E ele precisa comunicar isso para o outro satélite, para identificar também. Ele vai detectar o objeto numa certa coordenada dele, do primeiro satélite. Ele vai comunicar essa coordenada na qual ele detectou para o outro satélite. Manda o sinal. Se o outro... 235, vamos usar os mesmos números. Se o outro satélite olhar em 235 dele, ele não vai ver o objeto que o primeiro satélite está falando. Porque as coordenadas do objeto são 235 no primeiro satélite. Então, no segundo satélite, é outra coordenada, que está aquele mesmo objeto. Então, precisa ter uma tradução. Ah, tá, esse 235 seu, que você está vendo aí, 235 objeto, no meu, claro que não é. No meu 235 está no oceano, lá não tem nada. Mas, quando ele faz a mudança de base, 189, pá, aí ele enxerga lá o que o primeiro satélite está falando. 235 no satélite A, 189 no satélite B. Pum, vai pegar no mesmo ponto, que é o ponto onde tem lá um aviãozinho se mexendo, que não era para estar ali, um aviãozinho militar inimigo, vamos supor. Então, você veja que mudança de base, computação gráfica, que eu falei aqui antes de começar a gravar, 2 câmeras que não existem, porque é um filme de animação, quer dizer, você tem uma imagem que está sendo mostrada num certo referencial, você passa para outra, entre aspas, câmera, que não existe, é um filme de animação, ele está sendo programado no computador. Então, quando você passa de uma câmera, entre aspas, para outra, é uma mudança de base. Um objeto que está aparecendo aqui numa certa posição, quando corta para outra câmera, ele está
em outra posição naquela câmera. Então, como é que eu sei? Mas só que se você colocar ele em qualquer outra posição, a imagem fica errada. Como é que ele vai aparecer na posição certa? Uma câmera é uma base, outra câmera é outra base. Para você fazer a tradução, você precisa de uma matriz de mudança de base, que é o que a gente vai calcular aqui hoje. Então, eu diria que mudança de base é um assunto que pode parecer meio distante, com muitas contas, com termos técnicos de álgebra linear que você não ouve tanto na sua vida, mas quando você para pensar, sim, é aí que tá, é isso que eu queria falar. Quando você para pensar, é um dos assuntos mais legais que tem, porque é uma das coisas que mais aplicação tem. Você pode usar mudança de base, você pode encontrar em livros técnicos, em aplicações de computação gráfica para entretenimento, filmes de animação, Toy Story, o Alê, Era do Gelo, todos os outros aí que você já ouviu falar. Ali você pode encontrar, certamente toda computação gráfica tem um monte de mudança de base para fazer as imagens, né? Mas aí é para o entretenimento, mas você pode ter também computação gráfica para a indústria. Por exemplo, você tem um modelo de um motor em 3D no computador e você quer ver a peça assim, mas você quer ver a peça assim também, você pode girar ela na tela, quer dizer, você está fazendo computação gráfica ali, mas não é para o entretenimento. Você está fazendo computação gráfica para a indústria, para um engenheiro mecânico projetar um bloco de um motor de um caminhão, alguma coisa assim. Então, ali você vai ter também mudanças de base. Você está olhando a peça por aqui, você pode olhar a peça por aqui, certo? Então, um certo detalhe aqui da peça que vai aparecer nas duas imagens, você tem que fazer a mudança de base ali. Quando eu estou nessa base, aquele detalhe aparece aqui. Mas se eu girar a peça, aquele detalhe vai aparecer aqui. E todos os outros detalhes do motor têm que caminhar junto da imagem. Senão vai estragar toda a imagem. Então, é uma mudança de base. Uma matriz de mudança de base aplicada a todos os pontos da imagem, para mudar elas de perspectiva, vamos dizer assim. Então, computação gráfica para entretenimento, computação gráfica para indústria, astronáutica, aquele exemplo que eu dei da nave, que poderiam ser aviões também. Uma frota de aviões indo, e um deles detecta um outro avião inimigo, vamos supor, numa situação de guerra. Então, se um primeiro avião detectou e passa as coordenadas para os outros têm que adaptar a coordenada do objeto para eles, para poder ver. E isso é mudança de base. Cada avião é como se fosse uma basezinha voando, né? Um IJK próprio deles. Então, se você detecta um objeto no IJK do primeiro avião, naquele outro IJK lá do outro avião, as coordenadas não são as mesmas que esse aqui. Tem que mudar as coordenadas, tem que fazer uma matriz de mudança de base. Computação gráfica para entretenimento, computação gráfica para indústria, naves espaciais, aviões, satélites, vai saber quantas outras aplicações. Até em VGA tem aplicação. Ele até citou aqui em VGA elipse. Você tem um referencial IJ, onde a equação da elipse está complicada e a elipse aparece torta. Aí você muda dessa base IJ, você muda para a base V1, V2, que está alinhada com os eixos da elipse. Aí a elipse já ficou alinhada em relação a essa base e a equação simplifica. Some esse termo x vezes y da equação. Ficou uma equação reduzida, né? Então, aí, tem aplicação até dentro da própria matemática. Equação de cônicas, equação de elipse, pode fazer também isso aí com parábola, com hipérbole e tal. Mudança de base. Você passa todas as coordenadas dos pontos da elipse aqui, da base IJ, você muda para a base V1, V2. A hora que você fizer essa mudança das coordenadas dos pontos, a equação simplifica disso aqui para isso aqui. De algo assim para algo assim. Tá certo? Então, todos esses exemplos, quer dizer, mudança de base, a ideia de você ter duas bases, de você ter cada base você pode enxergar como um sistema de referência. Um sistema de referência IJK, um sistema de referência UVW. E eu tenho um mesmo vetor ou um mesmo ponto. Pode pensar como ponto, pode pensar como vetor. Ambos têm coordenadas, né? Coordenadas do vetor, coordenadas do ponto. Ele está aqui, é um só. Só que eu tenho dois sistemas de referência para ler aquele ponto. Pode ser os dois aviões, pode ser as duas câmeras do filme de animação. Você tem dois sistemas de referência. Como que eu traduzo as coordenadas desse ponto nesse primeiro sistema de referência? Como que eu traduzo, como que eu transformo essas coordenadas daqui do mesmo ponto para esse outro sistema de referência? Para poder os dois localizarem o mesmo ponto corretamente. O daqui falou 7 menos 2, 3, o daqui fala 1, 2, 1. E eles 7, 2, 3 na base A, 1, 2, 1 na base 3. As duas pegam no mesmo ponto.
Essa que é a ideia da mudança de base. Aqui ele colocou no texto do livro duas perguntas, aqui eu estou começando aqui o trecho de mudança de base, né? Ele colocou duas perguntas, né? A primeira é como escolher a nova base, um novo referencial. Porque ele estava fazendo a pergunta pensando aqui no problema da elipse, né? Se eu sei que a elipse está torta aqui, como que eu vou sair desse IJ que eu já tenho e inventar esse V1, V2 certinho aqui, que alinha com ela? Claro, ali é um problema onde você tem também essa pergunta 1 aqui antes da 2. A 1 é como é que, antes de eu fazer a tradução das coordenadas, como que eu arranjo a segunda base? Que eu tenho só uma a princípio, que é o IJ. Esse problema de arranjar a outra base, ele às vezes existe também. Nos exemplos que eu dei, por exemplo, nos aviões, nas naves, nos satélites, você não precisa arranjar a nova base. Dado que você tem 2 satélites aqui orbitando a Terra, lendo lá embaixo aqui o mar, os países, os territórios, todos os satélites estão lá em cima, você já tem as duas bases. Uma base é a posição de um satélite, uma base está centrada num satélite, os vetores, a outra base está centrada no outro satélite. É só uma questão de um ler o outro. Um está detectando o outro, beleza. Aí um deles detecta um ponto lá embaixo. Tem as coordenadas de um ponto, detectou um aviãozinho indo lá, voando lá embaixo. Um satélite. O outro ainda não detectou, mas ele já quer comunicar o outro. E outro, satélite, uma rede de satélites, para todos lerem aquilo lá. Então, as bases já estão lá todas. Cada satélite é uma base. Não precisa ficar descobrindo outra base. É só uma questão de já fazer a matriz de mudança de base. Já transformar a coordenada de um para outro. De repente, já estão todos os satélites olhando na mesma posição. Você veja que os outros satélites praticamente não tem como detectar se não tiver a matriz de mudança de base. Porque como que ele vai achar a coordenada de uma coisa que ele não leu, que só o outro leu? Se ele só receber o número do outro, ele vai ficar olhando naquela coordenada nele. 125, 125, 125. Ele fica olhando no 125 dele, não vê nada, vê oceano. Tem nada aqui no 125. Ele precisa fazer a mudança de base para olhar no ponto certo. Ele poderia fazer toda uma varredura e achar. Sim, mas vai gastar muito mais tempo. Você precisa localizar rápido. Então, pum, já multiplicou a matriz, já olha na posição certa. Esse que é o que acontece na prática, né? Bom, então esse é o problema 2, o de multiplicar a matriz. O problema 2 aqui uma vez que você já sabe qual que é o outro sistema de referência, qual a relação entre as coordenadas de um ponto num referencial com os pontos no outro referencial. Para fazer essa relação, a gente tem a matriz de mudança de base. Olha lá, você tem uma base beta e tem uma base beta-linha, e tem uma matriz que relaciona beta-linha com beta. Você multiplica as coordenadas de um vetor numa base, sai as coordenadas do vetor na outra base. Então, como que eu vou surgir com essa matriz aqui? Bom, primeiro você tem que ter duas bases. Então vamos colocar aqui na lousa para a gente ver essa continha. É simples, mas eu explico assim um pouco devagar, que é para a pessoa. Eu acho assim, no meu entender, eu não sou engenheiro de computação, não trabalho com satélites, com naves espaciais, nem com animação, nem com computação gráfica. Então eu não sei explicar em muitos detalhes. A gente teria que pegar um livro e dar uma lida para ver a matriz funcionando lá. Para ver um problema técnico dessas áreas. Mas eu sei de maneira geral que isso aí é aplicado lá, dessa maneira que eu expliquei para vocês. E eu acho legal falar isso, porque se eu não falo nada, eu já começo a fazer a conta ali, parece algo muito distante da realidade. E não é. É algo que você está lidando com isso todo dia. Toda animação de computador que você viu usou matriz de mudança de base. Toda vez que satélites, nesse momento aqui, estão se comunicando, eles estão usando mudança de base. Então, a mudança de base, você tem uma matriz que transforma as coordenadas de um vetor ou de um ponto de uma base para outra, é milhões de vezes por segundo acontecendo. Isso aí. Em várias áreas. E é importante enfatizar isso. Tá? Às vezes tem outras coisas que a gente vai estudar aqui que não é assim tão... apesar de que tudo que a gente está vendo é muito utilizado em todos os lugares, mas às vezes a gente pode estudar uma coisa que não tem, de repente é difícil de aparecer em algum lugar. Ou é difícil de achar um exemplo. Mas matriz de mudança de base, você acha que hoje não tem computação gráfica no mundo? A maioria das coisas são computação gráfica. Né? E comunicação entre satélites, você acha que não tem GPS? Funciona como? Todo mundo usa GPS. Né? Então, o cara está lendo um ponto. Aplicação militar, por exemplo. Radar. Um radar detecta aqui, quer passar para o outro a posição que está, para o outro detectar também, investigar o que é.
Vai ter que fazer mudança de base, não tem como. Então, é um negócio amplamente utilizado, com muitas aplicações. Agora, detalhes de como que isso é utilizado, como é que os caras programam isso aí a gente teria que pegar um livro técnico dessas áreas e ver, tá certo? Mas pode ter certeza que você vai encontrar aplicação nessas áreas. Agora, como que consegue a bendita matriz de mudança de base? Então, vamos lá, mudança de base. Vamos colocar aqui. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é a matriz de mudança de base, né? Matriz de mudança de base. Mas eu estou sendo um pouco mais específico aqui, né? Matriz de mudança de base. Mas o tema é mudança de base, claro. Então, quer dizer, primeira coisa que o cara tem que saber é o que é uma base, né? Então, e a base ela surge da onde? Ela surge do espaço vetorial. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando você tem um espaço vetorial V, você tem uma base para ele. Aqui no caso de álgebra linear, a gente está sempre trabalhando com espaços de dimensão finita. Então, são espaços cujas bases vão ter sempre um tanto finito de elementos. Começa no primeiro vetor, V1, V2, V3, até chegar no último vetor, Vn. Às vezes é até só dois. Caso do R2, por exemplo, né? Aqui do plano. O plano aqui é I e J, tem dois vetores, V1 e V2. Né? Mas pode ser o R3 também, que tem V1, V2 e V3. Aqui ele já fez genérico, ele fez para N, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, N vetores. Então você tem lá um espaço vetorial V e você tem duas bases. Chamou uma base de beta, outra base de beta-linha. A base beta tem os vetores Uzinhos, a base beta-linha tem os vetores Wzinho. E aí você pega um vetor V fixo. E esse vetor V, ele pode ser escrito tanto numa base, aqui no caso ele está escrito na primeira linha, na base beta, e na segunda linha, ele está escrito em relação à base beta-linha. Está escrito como combinação linear dos vetores W. Né? Aí, relembrando um pouco o que é uma base. O que é uma base? Uma base é um conjunto, no nosso caso, finito de vetores, que são LI. Base é sempre LI. Então, que nem falou um aluno na outra turma, não tem vetores supérfluos. Ali é o mínimo possível de vetores que tem. Todos são essenciais, não dá para tirar nenhum. Tem nenhum supérfluo, conjunto de vetores LI, e que gera o espaço todo. Nesse sentido que não dá para tirar nenhum. Se você tirar algum ali da base, já não está mais gerando o espaço todo. Mas gera como? Gera através de combinações lineares, como essas aqui. Tá? Então, base, conjunto de vetores LI que gera o espaço todo. É isso que a gente tem que ter noção que é uma base. Você pode ter bases diferentes para o mesmo espaço? Claro que pode. Acabou de dar um exemplo aqui na página anterior. Você tem o R2, aqui onde está a elipse. Você pode ter essa base IJ, dois vetores LI que geram o plano todo, ou você pode ter a base V1, V2, completamente diferente da IJ, dois vetores LI que geram o plano todo. Então, a ideia do que é uma base e de que você pode ter bases diferentes no mesmo espaço. Nos nossos exemplos práticos, seria o quê? Dois satélites. Um deles é uma base para ler ali toda a superfície da Terra. O outro deles é outra base para ler toda a superfície da Terra. São bases diferentes, mas é a mesma Terra, a mesma superfície. Então tem que ter uma conversação entre eles. Tem que ser possível traduzir o que um está lendo para o que o outro vai ler. Senão eles não conseguem conversar, não conseguem se entender. Essa tradução é feita justamente pela matriz de mudança de base. Ela traduz as coordenadas de uma base beta-linha para outra base beta. É uma matriz tradutora de coordenadas. É isso que ela é na prática. Então vamos lá. Temos duas bases para um mesmo espaço vetorial. Vamos colocar a situação básica aqui. Qual que é a essência da situação aqui que a gente está vendo? Dado um espaço vetorial V, dado um espaço vetorial V, seja um vetor Vzinho pertencente a V. Por enquanto não dá para falar nada de V. Não dá para falar nada desse vetor Vzinho, apenas sabemos que ele está no espaço vetorial V. Aí eu venho aqui e eu coloco, sejam duas bases beta e beta' de V. Opa, sejam duas bases diferentes de V. Aí, se as duas bases forem iguais, algum aluno poderia me perguntar isso. Se beta e beta' for a mesma base. Mas aí você fala matriz de mudança de base de cabeça. Não precisa nem calcular. Matriz de identidade.
Como é que eu passo as coordenadas de um vetor V, que está numa base beta, para a mesma base beta? Como é que eu traduzo para a mesma base? Você não faz nada com as coordenadas. Na mesma base, as coordenadas continuam a mesma, do mesmo vetor. O mesmo vetor, na mesma base, ele continua com as mesmas coordenadas. Não mudou. Como que eu multiplico as coordenadas e elas continuam a mesma? Você multiplica pela matriz identidade. A matriz identidade não vai alterar as coordenadas. Aquela que é 1, 1, 1 na diagonal principal e o resto tudo zero. Essa seria a matriz identidade, ela seria a matriz de mudança de base de uma base beta para ela mesma beta. É a matriz de mudança de base mais simples que tem, a matriz de identidade. Claro que, conforme você muda a base... Não vamos fazer mais beta e beta. Vamos fazer beta e uma base beta-linha diferente de beta. Altera um pouco a base beta-linha. Aí a matriz de mudança de base, você vai olhar para ela, ela vai mudar da identidade. Ela não vai mais ser 1, 1, 1 e tudo zero. Ela vai começar a aparecer outros números. Vai aparecer número fora da diagonal principal. Aqueles uns todos da diagonal principal pode mudar, pode aparecer números diferentes de um número negativo. Aí é conforme você manteve lá a base beta e está mudando a beta-linha. Aí está alterando a matriz de mudança de base. Ela está saindo da identidade, está mudando os números dela. Está virando realmente uma matriz de tradução, vai mudar as coordenadas realmente do vetor. Não muda o vetor, muda as coordenadas dele. Bom, sejam duas bases, vamos admitir que sejam distintas, né? De V, senão fica só a matriz de identidade, como eu falei. Sejam duas bases de V, beta e beta-linha. Beta e beta-linha. Então, vamos escrever essa beta e beta-linha da seguinte forma. Né? Beta, ela é com... Vamos seguir a notação do livro, né? A beta aqui é com os vetores usinhos, o 1 até o n, o 1, vírgula, reticências até o n, e o beta-linha é igual W1 até Wn. Beleza. São vetores LI nos dois casos e que geram o espaço V todo nos dois casos. Então, se eles geram todo o espaço V, o que significa gerar todo o espaço? O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que qualquer vetor que você pegar é a combinação linear dos vetores da base, de maneira única. Tem mais essa ainda. A gente viu isso também na matéria para P1. A base é um conjunto de vetores LI que gera todos os vetores do espaço de modo único. Quer dizer, quando você descobre as coordenadas de um vetor em relação a uma base, por exemplo, um vetor é 1, menos 3, 5. Não tem jeito de ter outras coordenadas daquele mesmo vetor. Aquele mesmo vetor vai continuar sendo 1, menos 3, 5 naquela base. Só se você mudar a base. Se você mudar a base, aí aquele vetor 1, menos 3, 5 muda as coordenadas dele. Tá? Bom, então o que acontece? Aí o vetor V passa a ter coordenadas nas duas bases. Dessa forma, peraí, deixa eu mudar minha posição aqui, que eu não estou conseguindo escrever direito aqui. Dessa forma, podemos escrever V como? Podemos escrever o Vzinho pertencente a Vzão como? Então você pode fazer Vzinho, vamos colocar aqui na cor azul, vamos colocar na cor azul para representar a beta. O Vzinho escrito na base beta, ele usou aqui a letra xzinho, a base beta é dos Us. Ele usou os xzinhos, então ficou x1. O que são esses xzinhos? São as coordenadas. Por quê? Porque elas são os coeficientes da combinação linear. V igual x1, U1, mais x2, U2, mais reticência até chegar em xn, UN. Xn, UN. Ou, isso aqui seria o x escrito, seria o V escrito na base beta, né? Ou seja, o V, aí vou usar outra notação aqui, o V escrito, agora das coordenadas, o V escrito, as coordenadas de V na base beta são
Aí a gente coloca na forma de matriz. x1, x2, reticências até xn. Tá? Bom, mas ele também, ou, né, a gente tem também a base beta-linha. Na base beta-linha ficaria como? Você pode escrever o V, o mesmo vetor V, como combinação linear dos Wzinhos da base beta-linha. Então, aí usou a letra Y. Você vê que, de propósito, ele não repetiu a letra X. Ele pegou Y por quê? Porque ele já está assumindo que não é a mesma base. O beta e o beta-linha não são os Uzinhos iguais aos Wzinhos. Então, se eu tenho um mesmo vetor V visto nessa base aqui, ele tem certas coordenadas X. Mas se eu passo para outra base aqui, completamente diferente, o mesmo vetor vai ter outras coordenadas Y, diferentes de X. Então ficou Y1W1 até YNWN. Beta-linha. Então, quais são as coordenadas de V na base beta-linha? São os Y. Y1, Y2 até YN. Tá lá. Certo? E a grande questão que surge é essa questão que ele tinha colocado aqui no item 2 da outra página. Uma vez tendo esses dois referenciais, o beta e o beta-linha, qual a relação entre as coordenadas no antigo e no novo? Ou seja, qual a relação entre as coordenadas x e y? Ele até escreveu aqui, ó, como podemos relacionar as coordenadas de V em relação à base beta, que são os x's, V na base beta são os x'inhos, com as coordenadas do mesmo vetor V em relação à base beta', que são os y'zinhos. Aí a chave para resolver o problema é isso aqui, né? Então, a pergunta básica da mudança de base, a pergunta essencial da mudança de base vamos colocar assim, questão essencial. Questão essencial. Questão essencial. Como podemos relacionar as coordenadas x de V em beta com as coordenadas y do mesmo vetor V em beta', interrogação. Então, veja, você pode responder esse problema de duas formas. Qual é a primeira forma que você pode responder? Você pode dizer assim, se eu souber os valores de x, se eu souber as coordenadas do vetor V na base beta, eu descubro os y's, que são as coordenadas do V na base beta'. Esse é o primeiro jeito de responder. O outro jeito de responder é o seguinte, não, se eu souber os y's, as coordenadas do V no beta', eu faço uma conta sozinho e descubro as coordenadas x do V em beta. Você precisa saber umas das coordenadas para descobrir a outra. Se você não, se eu não souber nem o x nem o y, não, aí é um objeto que nenhum satélite detectou ainda. Não tem como um outro satélite detectar, traduzir uma coordenada que ninguém detectou ainda. Ele precisa primeiro ser detectado. A hora que detectou, significa que você tem o valor de x, ou tem o valor de y, dependendo de qual satélite que detectou primeiro. O primeiro satélite beta detectou um ponto lá, saiu os valores de x, que são as coordenadas daquele aviãozinho que ele detectou voando lá, as coordenadas x, em relação àquele satélite beta. Aí ele manda as coordenadas x para o outro. Aí o outro tem que descobrir as coordenadas y, que é em relação à beta', que já é um outro satélite diferente de beta.
É assim que funciona. Se você não tem nenhum sinal emitindo do beta para o beta-linha, pode ser o contrário também, o beta-linha detecta primeiro. Só que aí não vai sair valores de X, vai sair valores de Y, que ele detectou lá embaixo alguma coisa. Aí ele manda aqueles valores de Y para o outro, transmitiu. Emitiu o sinal, o outro detectou o sinal dele, falou, opa, estou recebendo um monte de coordenadas Y aqui, de alguma coisa que aquele outro satélite detectou lá embaixo. São os valores de Y, já estão aqui na minha mão. Vou olhar no Y como se fosse na minha? Não. Os valores, o meu sistema de coordenada é beta, não é beta-linha. Então, os meus valores são X. Mas eu recebi Y dele. Como que eu traduzo esse Y para X? Então, veja, isso, a princípio, é opcional. Se você vai pegar X e vai descobrir Y, ou se você vai pegar Y e vai descobrir X. É opcional. Mas, uma vez que você tem a matriz de mudança de base, você pode calcular a inversa dela. Então, às vezes, você tem a matriz de mudança de base do beta para o beta-linha. E aí você calcula, só que você quer de beta-linha para beta. Aí o que você pode fazer? Você pode calcular a inversa. A inversa vai fazer o caminho contrário. Tá? Então, mas você tem que ter em mente essa questão de ser duas possibilidades. Porque é aquela coisa, né? Você pode traduzir de A para B ou de B para A. Bom, então por isso que eu falei assim, como podemos relacionar X com Y? Né? Como podemos relacionar X com Y? Mas esse relacionar é assim, ou você vai ter X e vai traduzir para Y, ou vai ter Y e vai traduzir para X. Se você responder uma delas, você já respondeu a outra. Porque se você achar a matriz de mudança de base que vai do X para o Y, você calcula a inversa dela, vai do Y para o X. É só questão de fazer a conta e achar a inversa. Tá? Mas não é a mesma matriz que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter uma matriz que passa do X para o Y, a inversa dela, que é outra matriz, passa do Y para o X, o que faz todo sentido. Tá? Bom, e como que eu acho uma delas? Aí ele diz o seguinte, ele escreveu os Ws em função dos Us. Isso aqui vai dar uma dessas matrizes, uma dessas duas que eu falei. Se você continuar as contas aqui como a gente vai fazer. Dá uma delas, não dá as duas. Para você, ele vai chegar numa das matrizes aqui, e para você achar outra, você teria que fazer a inversa. Ele até fala aqui para baixo depois, a questão da inversa. Cadê? Aqui embaixo, ó, inversa. Quer dizer, se eu achei a de beta para beta-linha, ou se eu achei a de beta-linha para beta, e eu faço a inversa dela aqui, elevado a menos 1, aí sai a de beta para beta-linha. Tá? Aqui você já tem as duas. Você tem aqui, passa de uma base para outra, e de outra para uma. Você vê que a relação entre as duas é calcular uma inversa. Tá? A inversa da matriz de mudança de base, que também é uma matriz de mudança de base. Ela faz a mudança no sentido contrário. Aí você vai falar, professor, mas se ele colocou aqui os Ws em termos dos Us, qual das duas vai sair? Aí eu vou fazer as contas com você, a gente vai chegar no final, a gente vai concluir qual das duas que saiu. Se foi de beta para beta-linha ou de beta-linha para beta. Ele não poderia ter feito ao contrário, ter escrito os Us em termos dos Ws, em vez de ter escrito os Ws em termos dos Us? Poderia. Sairia outra matriz inversa. Tá? O fato é, você tem as duas bases, você vai ter que escrever uma em função da outra. Professor, por que eu posso? Como é que eu vou poder escrever uma base? Como é que eu tenho certeza que eu posso escrever uma base em função da outra? E se tiver algum dos vetores aqui que não dá para, que não é combinação linear dos Us? Não, então o não é base. E já caiu num problema que travou o exercício. Porque se os Uzinhos são realmente uma base, todos os vetores podem ser escritos como combinação linear deles. Todos, inclusive os Ws. Todos. Lembra que eu falei no começo, base gera todos os vetores do espaço vetorial. Então, se os Uzinhos são uma base, eles geram todos os Ws. E se os Wzinhos também são uma base, eles geram todos os Us. Então, isso aqui você sempre pode escrever. Você sempre pode escrever os Ws em termos dos Us ou os Uzinhos em termos dos Ws. Isso aqui sempre é possível de escrever quando você tem duas bases. Ah, por que ele pegou especificamente o W? Não, ele tinha que fazer uma opção. Não ia fazer os dois ao mesmo tempo, que é muito trabalhoso, muito cansativo e é a mesma coisa. Então ele escolheu uma das opções, escrever os Ws em termos dos Us. E vamos ver que matriz que vai sair no final. Ah, mas e se eu quisesse fazer o contrário? É só calcular a matriz inversa. Ou fazer todo o procedimento. Outra opção que o cara tem, se não quiser calcular a inversa, ele volta aqui e escreve os Us em termos dos Ws. E faz as contas tudo de novo. Vai sair a outra matriz de mudança de base no caminho contrário.
É uma opção que você tem. Ou calcula uma matriz e já acha a inversa dela. Você já tem a outra. Outra opção que você tem. Tá? A opção dele aqui, no caso, foi escrever os Ws em termos dos Us. Então, vamos colocar isso aqui na lousa. Né? Como, uma observação aqui, como beta igual a o 1 até o n é base, isso é o que ele não escreveu ali, e eu vou enfatizar aqui, é uma base de V, vírgula, então, opa, então, todos os vetores W, todos os vetores W1, vírgula, até Wn de beta' podem ser escritos como combinação linear de U. Na verdade, são combinação linear, combilin, podem ser expressos dessa forma, dos vetores de beta. Dos vetores de beta. Então, isso permite ele escrever isso aqui, ó. Isso permite ele escrever isso, aquela... Vamos lá, ó. Vou até deixar um parênteses amarelo aqui, ó. O cara pode escrever isso aqui, ó. O W1, que é o primeiro vetor de beta. Só que presta atenção, tem uma certa malícia aqui no jeito que ele escreveu esses coeficientes, azinhos. Aqui ele colocou azinhos. Ele não colocou igual a gente esperaria ver numa matriz. Numa matriz eu esperaria ver assim, ó. A11, o 1, aí quem que é o próximo aqui? A12, o 2, aí quem que seria o próximo aqui? A13, 1, 2, 3 e assim por diante. Você vê que isso aqui está errado. Não é assim que ele escreve. Ó, 1, 2, 3 está na coluna. Na linha está 1, 2, N1. Você tem a impressão de que ele escreveu ao contrário o subíndice. Mas é porque ele é malandro. Porque ele já fez a conta e viu que no final a matriz ficaria toda ao contrário se ele escrevesse certo aqui no começo. Vai inverter tudo até chegar na matriz final. Na matriz final ficou certinho 1, 2, 3, por quê? Porque ele escreveu tudo invertido no começo. Tá? Então, isso aqui também é uma coisa que aluno às vezes pergunta, professor, por que parece que está ao contrário aqui? Parece que está ao contrário? Não, de fato ele fez os subíndices invertidos, mas é para dar certo no final. Tá? Então é só uma questão de quem já fez a conta até o final e viu que vai inverter tudo. Então ele já inverte no começo para ficar desinvertido no final. É uma pequena malandragenzinha. Tá? Mas que não interfere em nada do raciocínio. Então aqui vai ficar A11, o 1, mais, aí aqui seria 2, para ficar igual ele ali, o 2, mais reticências, até chegar no A, N1, 2, 3, N1, o N. O segundo vetor, W2, seria A, aí aqui, 2, mais 2, o 2, mais reticências, até N2, o N. Aí você vai fazendo isso aqui com W3, W4, W5, até chegar no último, WN, que é igual a quanto? Aí 1, 2, 3, aqui seria A1N, 1, mais A21, 22, 23, 2N, o 2, mais reticência até o último aqui vai ser o N, N, U, N. Fechou. Você escreveu todos os Wzinhos em termos dos Uzinhos, tá? Bom, o que faço com isso? Ele está partindo do princípio de que você já sabe os Ys. Quer dizer, ele escreveu os Ws aqui em termos dos Us e parte do vetor V escrito como combinação linear em relação aos Ws. Você já soubesse, digamos assim, foi o satélite beta' que detectou. O beta' detectou o vetor V foi escrito em combinação, como combinação linear dos Ws. Então, o beta' tem os valores de Y. E você, a partir dos valores de Y, vai descobrir os valores de X. Como? Olha a continha aqui que é feita. Você começa com um vetor. Então, vamos escrever aqui. Daí supomos
que o satélite beta' detectou. Aí supomos que temos V escrito em termos de beta'. Temos V em beta'. O que seria o V em beta'? Seria V igual a Y1 W1 mais Y2 W2 mais reticências até YN WN. YN WN. Aí o que acontece? Você já escreveu, você está sabendo os valores de Y e os Y são os coeficientes dos Ws. Aí, só que você já escreveu os Ws em termos dos Us, então você pode substituir. Então, como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar igual a Y1, abre parênteses, no lugar do W1, você pode escrever tudo isso aqui. Então, você vai escrever A11, o1, mais A21, o 2, mais reticências até a N1, N1, o N. Mais, aí vem o Y2. Aí vem, só que você já tem o W2 aqui, ó. Y2 está com W2, mas aí você já tinha escrito W2 em termos desses vetores US. Então você substitui. Vai ficar Y2, A12, U1, mais A22, U2, mais reticências A N2, UN. Tá lá. E vai fazendo com o outro, com Y3W3, né, reticências. Vai fazendo com todos. Até chegar em qual? No último, que é esse YNWN. Então vai ficar YN, no lugar de WN, fica A1N, 1, mais A2N, o 2, mais reticência até a NN, o N. Ponto final. Próximo passo, multiplico esses Y, faço a distributiva aqui desses Y, multiplicando tudo para dentro. Então, só que aqui não vai ter espaço para eu escrever, eu vou escrever ali em cima. Então, por exemplo, na primeira linha, distribuindo o Y para dentro do parênteses, né? Na primeira linha vai ficar assim, V igual. Multipliquei lá, ó, imagina que eu chego aqui e multiplico esse Y1 aqui para dentro. Só que eu vou escrever primeiro o Azinho, depois o Y. Vai ficar assim. Primeiro termo, A11, Y1, o 1, mais. Aí, próximo termo, seria o A21. A21, Y1, o 2, aí reticências. Até chegar em quem? Quem está lá no final? AN1, Y1, o N. Fez a primeira linha. Aí vem a segunda linha. A segunda linha você está multiplicando o Y2, que é o próximo aqui, por esse W2. Então vai ficar A12, Y2, 1, A12, Y2, 1, mais A22, Y2, o 2, mais reticências, até chegar na última. Vai ser quem? AN2, Y2, AN2, Y2, o N. Aí, reticência, vai fazendo isso em todas as linhas, até chegar na última, onde na última linha você está multiplicando o. Na última linha você está multiplicando aqui, ó, o YN pelo WN. Então vai ficar A1N, YN, 1, A1N, YN, o 1, mais A2N, YN, o 2, mais ANN, Y1, 2, 3, 4, N, o N. Tá lá. Professor, e daí? Toda essa conta você está querendo chegar no quê? Não, eu percebo que dá para colocar o 1 em evidência aqui nesses termos. Então, agora eu coloco os em evidência, colocando
os vetores U's em evidência, vamos colocar o I em evidência. Quer dizer, eu junto, coleto todos os termos, por exemplo, com o 1. Então, quem que vai ficar dentro do parênteses? Eu colocaria assim, V igual, pega todos os termos aqui com o 1, vai ficar assim, abre parênteses, quem que é o primeiro? A11, Y1, mais A12, Y2, mais reticências, até, qual que é o último aqui? A1N e YN. Tudo isso multiplicando o 1. Depois eu coloco os U2 em evidência. Então, como que vai ficar aqui? U2 mais A21, Y1, A22, Y2, A21, Y1, mais A22, Y2, mais reticências até A2N, YN, vezes U2. Tá. Aí vou colocando todos os U3, U4 e U5 até chegar no UN, que é o último. Então o N está aqui. Ó. Se eu colocar o N em evidência, quem vai ficar dentro do parênteses? AN1, Y1, AN2, Y2, AN1, Y1, mais AN2, Y2, mais reticências até ANN, YN. Fecha o N. Ponto final. Bom, quando chega nesse ponto, você tem vários parênteses multiplicando os U's. Então, o que é cada um desses parênteses? Quem são os termos que multiplicam os U's? São os xizinhos. Então, você descobriu o X. Quem que vai ser, por exemplo, quem que multiplica o U1? É o X1. Para dar o V, em combinação linear com os U's, quem multiplica o U1 é o X1. Então, quem que é X1 aqui? É esse primeiro parênteses. Dessa forma, como o V, escrito em termos dos U's, ele é X1, U1, como V é igual. Aliás, eu tinha escrito em azul lá, né, no começo. Eu tinha escrito em azul. Aqui, ó. V em termos dos U's é com X. Então, vou escrever na mesma cor. Como V é igual a X1, U1, mais X2, U2, mais reticências até Xn, UN, então, como V é igual a isso aqui, então, comparando aqui com a fórmula de cima, né? Por exemplo, quem está multiplicando o 1 é esse primeiro parênteses aqui. Então, eu posso escrever o seguinte. X1 é igual, X1 que multiplica o 1 é igual a essa linha aqui. A11. Quer dizer, é essa conta que o satélite faz. A hora que ele recebe os Y, ele faz A11 e vezes o Y1 mais A12 vezes Y2 mais reticências até A1N, YN. Ah, mas como que ele sabe os Y, o outro satélite beta-linha mandou para ele beta, para ele descobrir o X. Ele mandou os Y, ele recebe a comunicação do primeiro satélite. Mas como que ele recebe os azinhos? Da onde que ele tira os azinhos? Os azinhos, eles são a posição de um satélite em relação ao outro. O próprio satélite beta tira automaticamente os azinhos detectando
o satélite beta-linha, a não ser que ele tenha perdido contato, um satélite com o outro. Mas se ele perdeu o contato um com o outro, ele não vai receber os Y, porque perdeu o contato. Se ele receber os Y, é porque um satélite está comunicando com o outro. E se um satélite está comunicando com o outro, um está lendo a posição do outro. Então, eu sou o satélite beta. Eu estou lendo ali o beta-linha, fico mantendo contato e lendo a posição dele. Essa posição do beta-linha em relação a mim são os azinhos. Então, eu estou online a todo tempo, tendo os azinhos, as posições, a posição do satélite beta-linha para mim. Aí aquele beta-linha que está lendo lá a superfície da Terra, ele me manda uma comunicação Y, Y1, Y2 até YN. Me mandou a posição de um objeto lá embaixo. Eu já tenho os azinhos que eu estou lendo ele ali, recebo os Ys dele, multiplico os As pelos Ys. Tenho o X. Aí olho no X. Não olho exatamente no Y que ele me mandou, que eu não vou ver nada que interessa. Olho no X. Nos X que eu obtive. Fazendo a posição dele, Azinho, vezes o Y que ele me comunicou. Olho no X, pum, detecto a mesma coisa que ele detectou. Estamos os dois satélites olhando no mesmo ponto, que tem coordenadas diferentes para mim e para ele. Para ele, aquele ponto são os Y. Para mim, aquele ponto são os X. Mas é o mesmo ponto. A gente está olhando certinho para o mesmo lugar. É isso aí. É assim que dá certo, de todos eles em diferentes posições olharem para o mesmo ponto. Não, porque a gente sempre pensa assim, todos eles detectaram o mesmo avião ao mesmo tempo. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que só um detectou, um que estava passando mais em cima, estava mais próximo. O outro satélite está lá a milhares de quilômetros de distância. Não detectou ao mesmo tempo, mas precisa saber. E pior, na verdade, é uma rede de satélites, né? Às vezes você pode ter 8, 10 satélites que tem que estar todos olhando para o mesmo ponto. E só um deles detectou. Então a mágica é essa aqui. A mágica é, eles têm os azinhos um dos outros, porque um está em comunicação com o outro, então detecta a posição do outro, que são os azinhos, e aí o outro manda os Ys para eles. Aí eles só multiplicam, azinho vezes Y, eles já sabem a posição que tem que olhar. São os X. Bom, quem vai ser o X2? O X2 é esse parênteses aqui que está multiplicando o U2. Então, X2 igual A21Y1 A21Y1 mais A22Y2 mais reticências, mais até chegar em A2NYN. Agora, o mais legal é que dá para colocar todas essas equações aqui, do X1, X2, reticência até o Xn, dá para formar uma matriz, que aí surge a matriz de mudança de base. Mas deixa eu terminar de escrever aqui o Xn. Xn igual, Xn vai ser esse último parênteses aqui. AN1Y1, AN1Y1 mais AN2Y2. AN2Y2 mais ANNYN. Tá lá. Então aqui fechou. Fechou o sistema de equações. Mas e na forma matricial? Note que podemos escrever na forma matricial. Note que o sistema acima pode ser escrito na forma matricial, na forma ou na notação matricial. Utilizando matriz. Como é que fica? Os xizinhos são uma matriz coluna. Então você tem uma primeira matriz coluna que tem o x1, x2, reticências, até o xn. Isso aqui é uma matrizinha coluna. Igual. Aí vem a matrizona n por n aqui. Que pode ser 2 por 2, 3 por 3. Na maioria dos exercícios vai ser 2 por 2 ou 3 por 3, tá? É que ele já fez genérico aqui para n por n. Senão não tem graça, né? Tem que fazer um negócio geral que pega todos os casos. Essa matriz aqui vai ser quem? Bom, vamos pensar. Para dar o x1 aqui em cima,
Olha o x1 aqui em cima e olha o x1 aqui. Eu tenho que multiplicar A11, A12 até A1N, A11, A12 até A1N. Tenho que multiplicar ele por quem? Pelos y. Y1, Y2 até YN. Então, os y tem que estar de pezinho aqui. E vai dar certo para todas as outras linhas, se você completar adequadamente aqui. Aqui fica Y1, Y2, reticências até YN. Então, olha só. A21, A22 até A2N, multiplicando os mesmos Y. Então, aqui é A21, A22 até A2N, multiplicando os mesmos Y, vai dar o X2. Reticências, reticências, reticências. Quem que é a última linha? AN1, AN2 até ANN, que multiplica isso aqui tudo, dá o XN. AN1, AN2, ANN. Então, essa aqui, qual é a conclusão que a gente chega? Essa matriz de pé aqui, coluna, né, uma matriz coluna só com os x's, elas são as coordenadas do V na base beta. Da onde que ela veio? As coordenadas do V na base beta. A beta são os xzinhos, né? Vamos voltar a confirmar lá. Olha lá. O beta são os xzinhos. Por quê? Porque os xzinhos multiplicam os u's. Os u's são a base beta. Então, os xzinhos são as coordenadas de V na base beta dos u's. De onde é que está vindo essas coordenadas de V na base beta? Da multiplicação dessa matriz pelos y. Mas o que são os y? Os y são as coordenadas de V. Olha lá os y. Eles são as coordenadas de V na base beta', dos w's. Então, para eu obter as coordenadas de V na base beta, eu multipliquei essa matriz. Aí a gente tem que dar um nome e um símbolo para essa matriz. Você fala, mas ela não se chama matriz de mudança de base? Sim, ela se chama matriz de mudança de base. Mas tem duas bases. Beta e beta'. Como é que nós vamos chamar essa matriz? Então, esse livro aqui do Boldrini, ele faz o nome da matriz de mudança de base, na minha opinião, mais correto, mais coerente. Porque muitos livros fazem esse nome ao contrário. O Boulos, por exemplo, faz o nome ao contrário. Tá? Então, graças a Deus, a gente está usando o Boldrini, que ele chama essa matriz, olha o símbolo que ele dá para ela. Beta' em cima, beta embaixo. Então, é I, essa matrizona aqui é I. Esse I significa matriz de mudança de base. De beta' para beta. E por que ele dá esse nome? Matriz de mudança de base. De beta' para beta. Porque ela multiplica, na minha opinião, ele está coerente. Ela multiplica as coordenadas de V na base beta', que está aqui, são os y, e sai as coordenadas do mesmo vetor V na base beta. Por isso que o símbolo dela é um I. Esse I aqui, ele vem justamente de matriz identidade. Aí você vai falar, ele não vem de matriz identidade, esse I. Ele vem de função identidade. O que é a função identidade? A função identidade, ela é assim, f de x igual a x. É uma função que eu entro com x nela e o resultado sai x. Isso que é a função identidade. Essa matriz de mudança de base, ela se comporta como uma função identidade? Resposta sim. Por quê? Porque eu entro com o vetor v multiplicando aqui e o que sai é vetor v. Eu entro com x e saio com x. Então, ela é como se fosse uma função identidade. Por isso que o símbolo dela é um i. Agora, ela muda o quê? Por que esse entrou com y, que são certos números, e saiu com x, que é diferente? Ela está mudando apenas as coordenadas do vetor v, que seria o x aqui. Função identidade, f de v igual a v. Pronto, escrevi com v, para não confundir com x. F de v igual a v. Então, ela não muda o V. Ela é uma função identidade, a matriz de mudança de base. Ela está pegando um vetor V, está atuando nele, e o resultado que sai é o mesmo vetor V. Só que ela muda a base no qual o V está escrito.
Por isso que dá a impressão que está alterando. Está alterando só as coordenadas, mas são coordenadas do mesmo vetor. Senão ela não prestava. Senão ela seria uma matriz que o satélite multiplicou aqui a coordenada e dá a coordenada de um outro vetor. E ele olha para lá, não vê a mesma coisa que o primeiro satélite está vendo, não prestou, estragou todo o sistema de defesa. Ela tem que dar exatamente o mesmo vetor. Se o primeiro satélite detectou o aviãozinho andando ali, em cima do Iraque ou do Irã, não sei, o outro satélite tem que ir lá e olhar aquele mesmo aviãozinho andando em cima do mesmo país. Só que, é claro, as coordenadas do aviãozinho andando no país pelo primeiro satélite que detectou são os Y, que são diferentes das coordenadas do X, que é as coordenadas do mesmo avião andando em cima do mesmo país, só que agora numa base beta, quer dizer, agora sendo visto por um outro satélite. Então, por isso que ela tem o I. Ela não muda o vetor, ela muda a base. Ela não é matriz de mudança de vetor, ela é matriz de mudança de base. Agora, ela muda da base beta' para beta. Por que faz sentido essa frase aqui? A matriz I beta' beta é chamada de matriz de mudança de base de beta' para beta. Para mim faz sentido esse nome, faz todo sentido, porque realmente a matriz multiplica as coordenadas na beta' e sai como resposta as coordenadas na beta. Você vai falar, puxa, professor, mas não é esse o nome correto? Por que você está dizendo que o nome faz sentido ou não faz sentido? Tem livro que o nome é o contrário. E eu te digo para você que é a maioria dos livros. Boulos, por exemplo, acho que eu até deixei aberto aqui. Aqui o livro do Boulos, Geometria Analítica. Eu estou aqui no capítulo 7 dele, o capítulo de matriz de mudança de base. Puta que pariu. Aqui, ó, errei. Deixa eu fechar aqui. Cliquei aqui, puta, hoje eu tô... Hoje o bicho pegou aqui para mim. Aqui, ó, voltei aqui. Olha aqui, eu estou no capítulo de matriz. O Boulos tem um capítulo 7 que chama Mudança de Base, tá? Aqui ele está no mesmo ponto que a gente. Ele chegou numa matriz, olha a matriz M dele aqui, ó. Ele, em vez de chamar de I, chama de M de mudança de base. Ela multiplica as coordenadas do vetor numa base F, sai como resposta as coordenadas do vetor numa base E. E qual que é o nome que ele dá para essa matriz? Matriz de mudança de base de E para F. E o símbolo dela é E flecha F, que pode ser escrita simbolicamente assim. Você vê, ela chama matriz de mudança, e não é erro de digitação, não. O capítulo inteiro é isso aqui. E outros livros de álgebra linear são assim também. Matriz de mudança de base de E para F, ela multiplica o vetor na base F e sai o vetor na base E. O nome é tipo ao contrário. Na minha opinião, tem aluno que olha para isso aí e faz todo sentido para ele. A matriz multiplicar coordenado na base F, sair na base E e chamar a matriz de mudança de base de E para F. Para ele não é assim mesmo, professor. Não acho que está errado, não. Continua a aula aí. Beleza. Para mim, o Boldrini está mais correto nessa situação, porque o Boldrini ele chega e diz o seguinte: se a matriz está multiplicando na base F, está saindo na E, quer dizer, ele está multiplicando na beta' e saindo na beta, ela não é de beta para beta'. Se fosse Boulos aqui, ele ia falar que essa aqui é a matriz de base de beta para beta'. Não, ela é de beta' para beta. Para mim faz mais sentido. Vocês estão entendendo essa discussão do nome aí que eu estou falando com vocês ou não? Ninguém está prestando atenção. Quem está prestando atenção nisso aí? É duro. Ninguém está ligando, hein? Ninguém está ligando para nada. Ó, um aluno aí resolveu falar alguma coisa. Estou só observando. Bom, compare essa matriz com a matriz que é obtida colocando as coordenadas. Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte: se você essa matriz ela veio de colocar os W's em termos dos U's. E ela serve para quê? Ela serve para entrar com os Y's e sair com X. Então ele está querendo induzir aqui o aluno a já decorar como é que faz. Se eu quero uma matriz que eu entro com as coordenadas dos W's e sai a coordenada dos U's, eu tenho que aqui no começo escrever os W's em termos dos U's. Não dá para decorar. Tá? Por exemplo, vamos por exemplo aqui. Ó. O exemplo esclarece melhor. Então, já que ele esclarece melhor, vamos analisar esse exemplo aqui. Então, vamos colocar aqui, exemplo. Exemplo.
cara, R2, V igual a R2. É essa a situação aqui do GeoGebra, R2. Duas bases. Primeira base, desculpa. 2 menos 1, 3, 4. Beta. Sejam as duas bases. Beta, que tem os vetores. 2 menos 1, 3, 4. 2 menos 1, 3, 4. E beta linha igual a 1, 0, 0, 1. Olha só, tá lá. Aí ele pede para você achar a matriz de beta linha para beta. Curiosamente, a beta linha é a base canônica. Mas ele pediu, se fosse da beta para beta linha, seria mais fácil. Porque aí eu ia ter que escrever apenas esses em termos desses, que é muito fácil, né? Mas ele quer de beta linha para beta. Então eu tenho que escrever esses em termos desses. Então, para encontrar matriz de mudança de base, melhor escrever assim, para encontrar a matriz de mudança de base de beta linha para beta, devemos fazer escrever os vetores da base beta linha, que são quem? Os da base canônica, 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 1, em termos da base beta. Então, quem que é a base beta? Então, em vez de usar esse A11, A21, A não sei o que, eu vou colocar ABCD. Porque aqui são poucos vetores, não são N vetores, são só 2. Então, eu vou fazer assim, Azinho 2 menos 1 mais Bzinho 3, 4. Czinho 2 menos 1 mais Dzinho 3, 4. E aí você tem que achar esses valores aqui. Como que você faz? Bom, dessa primeira, você tem aqui uma equação 1 e uma equação 2, digamos assim. Essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2. Da equação 1, o que você tira? Você tira, por exemplo, que 2A mais 3B é igual a 1. Vamos colocar lá em cima. Analisando a primeira equação 1, dessa equação 1, eu tiro que 2A, não, perdão. Da equação 1, eu tiro que 2A mais 3B é igual a 1. Mas eu também tiro que, voltando ali para analisar, eu também tiro que menos A mais 4B é igual a 0. Menos A mais 4B é igual a 0. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia multiplicar por 2 essa equação e depois somar com a primeira. Multiplicar por 2 mentalmente. 2A menos 2A, 0A. 3B mais 8B, 11B. 1 mais 2 vezes 0 é 1. Então, isso aqui já implicou para mim que o B é igual a 1 sobre 11. Mas se o B é 1 sobre 11, e eu substituo aqui, fica 2A mais 3 vezes 1 sobre 11 igual... é melhor substituir na de baixo, né? Se B é igual a 1 sobre 11, vai ficar menos A mais 4 sobre 11 igual a 0. Então, Azinho igual a 4 sobre 11. Já achei o A e o B. Agora, da equação 2, eu tiro o C e D. Cadê a equação 2? Tem que ir lá embaixo. Quer dizer, da equação 2, a gente tira o quê? Por exemplo, 2C mais 3D
é igual a zero. 2C mais 3D é igual a zero. 2C, opa. 2C mais 3D igual a zero. E também tira o seguinte, voltando ali para a mesma equação, né? Menos C mais 4D é igual a 1. Menos C mais 4D igual a 1. Menos C mais 4D é igual a 1. Então, de novo, se eu multiplicar por 2 e somar, o que eu vou tirar aqui? 2C menos 2C dá 0C. O cara me ligando aqui na hora errada. 2C menos 2C dá 0C. Mais 3D mais 8D dá 11D. 0 mais 2 vezes 1 é 2. Então, isso aqui já implica que o D é igual a 2 sobre 11. E, finalmente, se você substituir 2 sobre 11 aqui, vai ficar 2C mais 3 vezes 2 sobre 11 igual a 0. Então, isso implica que o C é igual a menos 3 sobre 11. Então, você descobriu A, B, C e D. Dá para você montar sua matriz de mudança de base de beta' para beta. Sua matriz de mudança de base I de beta' para beta vai ficar de beta' para beta vai ficar ABCD. Não, AB, aí vem o pulo do gato aqui, ó, que pode derrubar muita gente. Lembra que você tem que trocar linha por coluna. Então, isso é importantíssimo aqui a gente observar. Ó. Quando aqui no sistema o cara montou essa primeira linha 1, 1, 2, 1 até N1, na matriz, essa primeira linha 1, 1, 2, 1, N1, ela virou primeira coluna, 1, 1, 2, 1, N1. A segunda linha, 1, 2, 2, 2, N2, ela virou 1, 2, 2, 2, N2, virou segunda coluna. E a última linha, 1N, 2N, NN, virou a última coluna. Então, para passar do sistema para a matriz, você tem que trocar linha por coluna. Está todo mundo escutando isso que eu acabei de falar? Que você dá do sistema para a matriz, você tem que passar de linha para coluna, tem que fazer a transposta? Porque e se errar isso aí, errou a matriz toda. 2 alunos só, José e William? Cadê a Camila Budi, que é a Milena? Cadê a menina que foi embora, a Isabela? Cadê o Leonardo? Nada. Nada, nada, nada. Então, olha só, tem que mudar de linha para coluna, certo? Então, vamos colocar ali. Então, vai ficar, esse AB vai ficar assim, 4, 11, 4 sobre 11, e o B aqui, 1 sobre 11. E o CD vai ficar aqui, menos 3 sobre 11, 2 sobre 11, tá? Como ninguém está prestando atenção, vou encerrar a aula aqui, porque já vai acabar o horário, ninguém está ligando, só comparar com a resposta do livro, 4, 1 menos 3, 2, 4, 1 menos 3, 2, tá certo. Aí a gente termina de discutir esse exemplo na próxima aula, da inversa, acho que tem mais uns exemplos aqui que ele faz, tem um exemplo interessante aqui, tá? E aí ele já vai para os exercícios, e acabou o capítulo 4, a gente começa a falar de transformação linear, mas deixa isso para a aula de sexta-feira, tá? Olha lá, um abraço para vocês, obrigado, deixa eu encerrar a gravação aqui, e também tem essa furadeira agora aqui, que também não está dando para aguentar.